Olá pessoal, estamos aqui voltando com mais uma edição, mais um episódio do nosso mini curso de como fazer leitura de projetos estruturais, atuando aqui com projetos reais da Urbana Engenharia, projetos que já foram executados, que já estão lá disponíveis nas obras. Então a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre lajes, como é feita a leitura de um projeto de lajes, tá? Como é que se interpreta, como é que você sabe posicionar as vigotas, reforçar essas vigotas e por aí vai. A gente tem dois tipos principais de lajes, existem vários outros, mas dos principais nós temos as lajes treliçadas, lajes em vigotas e as lajes maciças. E vamos mostrar como é feita a leitura dessas lajes. Inicialmente, a primeira etapa dessa leitura é a planta de formas. Então a gente tem a planta de forma de um projeto nosso aqui, tá? E a gente vê que essa planta de forma a gente escolheu particularmente ela por ter muita informação. Primeira coisa, você pode ver que em alguns pontos nós traçamos esse X. Esse X indica que é a região vazia da laje, tá? É porque na arquitetura, a arquiteta planejou algumas ventilações e a gente teve que fazer essas aberturas. Pode ver até que nós temos o alinhamento das vigotas e nós tivemos que remanejá-las para suportar essa abertura. Temos aqui do outro lado, exatamente num alinhamento aqui de uma parede, posicionamento de uma vigota sob a alvenaria. A gente confirma pela arquitetura. A gente também cota ela aqui em planta, tá? Para o executor, construtor saber onde posicionar. Basicamente, nós temos nesse caso uma parede traçada sobre uma vigota. Nós percebemos que dava para apoiar essa parede na vigota sem precisar lançar uma viga nova, ter um gasto novo com uma viga. Porém, para isso, a gente não pode posicionar a parede sobre a capa de concreto da laje treliçada. Se for uma laje maciça e ela for verificada para isso, tudo bem. Mas a laje treliçada, além de verificarmos, nós precisamos posicionar a vigota exatamente abaixo de onde vai estar essa parede, tá? Para ter uma melhor absorção das cargas e uma melhor condução dessas cargas. Por isso que tem esse aviso aqui, tá? E outro aviso que nós colocamos foi esses dois aqui. Essa daqui é uma laje que ficou com um vão bem elevado, tá? Pelas cargas, e a gente precisou administrar uma contraflecha. Basicamente, essa contraflecha a gente vai posicionar um escoramento aqui no centro da vigota. Aqui tem a altura dela, 1 centímetro. Ele vai estar 1 centímetro mais alto do que o restante. É como se a gente fizesse uma flecha, uma barriga invertida para cima. Para quê? Para que no momento que essa laje receba solicitações, essa flecha empate, ela vai normalizar. Assim a gente consegue garantir o limite de deformações dessa laje. E esse Ezinho aqui é igual menos 35. Indica que essa laje está posicionada 35 centímetros abaixo da altura desse pavimento, a altura que nós vemos nos cortes. Porque isso era uma questão arquitetônica. Foi um pedido da arquitetura que nós obedecemos aqui na estrutura, tá? Quando você for montar, você pode ver que a gente tem aqui, cada pano de laje. L202, L207, L203. Particularmente nos projetos da Urbana, a gente utiliza os números também para indicar os pavimentos. Então, sempre que começa com 1, é térreo, 2, primeiro, 3, segundo, coberta, e de maneira sequencial, de baixo para cima. Então, esse daqui é a planta de forma da coberta, tá? É uma coberta com laje mais telhado. Você vai executar uma laje, digamos que você vai executar a L203. Você vai ver que tem aqui, L203, indicação da laje, detalhamento 1. Sempre ao lado da forma, nós ajustamos aqui os detalhamentos. Qual seria o detalhamento 1? Seria esse. Ele só indica, posicionamento de vigotas. A vigota tem mais ou menos 9 de largura. É um enchimento de 8 com a capa de concreto de 6, tá? E aqui o espaçamento do enchimento de 30 centímetros. Aqui nós temos alguns outros elementos de legenda, né? Blocos de enchimento é um EPS unidirecional, ou seja, ele é contínuo, ele é longitudinal, não é retangular, não é quadrado. É retangular, não é quadrado. Tem aqui a dimensão, HB, BX e BY, basicamente ele é 30 por 125 centímetros e ele tem a altura de 8, são 320 blocos, então você já pode se basear aqui para fazer a sua conta. E aqui na laje nós temos a altura de cada laje, é a altura do enchimento mais a capa, elevação, para sabermos as lajes que estão elevadas, aqui é o nível, a cota dele em relação ao nosso nível 0 do projeto, e aqui algumas informações como cargas adicionais, peso próprio, tá?
e se existe algum tipo de carga localizada sobre ela. As lajes que nós fizemos com parede em cima possuem cargas localizadas, tá? Então é interessante que já fique um aviso para quando você for executar. Você já sabe que existe algum detalhe nessa laje. Não temos outras legendas sobre laje. E aqui, essa é a planta de forma desse nosso nível. Vamos lá, a gente estava falando da laje L203, né? Vamos olhar como é que a gente vai executar essa laje. Eu já sei que essa laje, ela segue o detalhamento 1. Vou seguir aqui na planta, sempre vem forma, depois vigas, então você vai executar suas vigas. E vem lajes. Pode ver que a gente tem aqui, ó, armadura superior. Antes da armadura superior, pode ser interessante para entender, para aprender, a gente vir aqui, ó, planta de vigotas pré-moldadas, nesse caso do nível coberta. O que é essa planta? Ela basicamente evidencia qual é a vigota que nós vamos colocar e os seus comprimentos. Por exemplo, na L203, você vai ver que nós temos dois tipos de vigota. Sempre tem o termo VT, que é de vigota treliçada. Então, L203 vai ter a VT203, L204, VT204. Você pode ver que existe uma separação, VT203A, VT203B. O que isso quer dizer? É na mesma laje, L203, mas são duas vigotas de tamanhos, ou armações, ou montagens diferentes. Por que isso aconteceu? Porque eu tive que inserir essa abertura. Essa abertura eu tive que fechar ela com duas vigotas pequenas, tá? Aqui dentro você consegue ver, ó, vigota treliçada, 203, da laje 203, tipo A. Esse daqui, esse número, é o vão interno, o vão de dentro a dentro, 301 centímetros. Esse daqui, 30 centímetros, tá? A gente também cota as aberturas da planta de forma. E aqui você já sabe como vai ter que posicionar essas vigotas. Agora que você já sabe como posicionar, vamos ver quais vigotas são essas. A gente sempre tem junto o detalhamento de vigotas. Bora procurar? A 203A. Ela é uma vigota com uma treliça TR08644, tá? O pessoal chama muito de TG8, TR8, por aí vai. Só lembrar que tem a 08644 e a 08645. A 45 ela tem mais armadura no banzo inferior dessa treliça, tá? Então é interessante verificar isso. Às vezes o seu projetista ele botou uma 08645 e você comprou uma 08644. Tem menos aço. É pouca diferença? É, mas tem menos aço. De início você já vê quantas você vai ter que comprar, então isso já ajuda para fazer o pedido. Ela tem 312 centímetros total. Então quando eu for comprar com o meu fornecedor, digamos que ele venda de meio metro, eu vou pedir 19 de 3,5 metros. Ou se ele conseguir um comprimento mais preciso, 19 de 320. Por aí vai. Aqui eu tenho, ó, vai ser dentro dessa vigota vai uma treliça desse tipo, tem aqui o comprimento dela, 312 centímetros. E também vai na sua parte inferior um vergalhão de 5.0. Ele vai ter 312 de vão horizontal e dois ganchinhos de 6 centímetros nas extremidades, totalizando 321. Como é que eu faço isso? Normalmente a gente pede para que seja feito em loco, ele amarrado no banzo inferior da treliça, nessa mesma altura. Por vezes o pessoal não consegue. Nesses casos a gente se libera ser posicionado em cima da vigota previamente à concretagem, tá? Só garantir que os ganchos fiquem em pezinhos. Aqui tem o vão interno 301, lembra que era nosso vão interno, ó? 301. A gente tem também aqui nosso vão interno. E aqui 5,5 centímetros é o quanto que ele deve entrar em cada lado da viga, totalizando o nosso corte total de 312 centímetros, tá? Temos alguns detalhes que a gente coloca, mas vamos ver aqui, ó. Tem a planta de vigotas, eu já sei agora onde posicionar as vigotas e eu já sei como essas vigotas serão armadas. Temos diferentes reforços, a gente pode ter sem nada, dependendo do vão da solicitação, temos umas com barra 6.3 e por aí vai. Isso por vigota. Aqui em seguida nós temos a armadura negativa das lajes treliçadas, tá? A armadura negativa ou superior. A gente sempre coloca nas extremidades barras, normalmente é 5.0 ou 4.2 a cada 20. Isso só aumenta quando são lajes muito pesadas, tá? Qual é a função dessa armadura? Não é resistir a esforços, e sim, essa laje vai deformar.
Na deformação, ela vai ser esticada em cima, a grossíssimo modo. Nisso, a gente pode ter o surgimento de fissuras nesse encontro da laje com a viga. O que a gente faz? Na camada superior, lá na capa de concreto, respeitando os cobrimentos, 3 centímetros abaixo do topo da laje, 2,5, 3, a gente coloca um vergalhão de 5.0. Esse vergalhão não é mais por vigota, tá? Ele é espaçado a cada 20. Então vai ficar aqui ó, uma série de barrinhas. Se a gente for olhar, vão ficar aqui várias barrinhas espaçadas por todo o perímetro externo dessa laje. Qual é a função dessa barra? Prevenir fissuras, tá? Previne o surgimento de fissuras, e essas fissuras elas poderiam provocar a entrada de agentes corrosivos, prejudicando a durabilidade da estrutura. Então essa é a função dessas armaduras, tá? E ainda, no mesmo alinhamento dessas armaduras, temos aqui um aviso, ó. Malha pop ou tela soldada sobre toda a laje treliçada. Nesse caso, a gente sempre dimensiona, nesse caso foi uma de fio 3.4, com espaçamento de 15 por 15. Qual é a função dela também? Prevenir fissuras, prevenir as retrações térmicas, trincas. Então não é algo que sem isso a laje vai desabar. Não, ela não está aqui resistindo a esforços propriamente ditos, esforços diretos, e sim variações de temperatura, tá? Especialmente porque é um volume de concreto muito grande. Então aqui que entra essa laje, ela é sim muito importante, tá? Então a gente vai forrar todo esse topo da laje com essa malha e aí vamos concretar a nossa capa de concreto. Temos alguns avisos, alguns detalhes, eu vou tentar ler todos para vocês. Detalhe de reforço, tá? Nós temos aqui ó, uma armadura base da treliça, que seriam esses 3 vergalhões maiores, e depois 3 barrinhas pequenas, que é representando a armação de reforço da vigota indicada em planta. Temos aqui, ó, detalhe da ligação de viga e laje treliçada. A gente tem o posicionamento das tábuas. Primeiro lance da viga a ser concretado. Então, posiciona esse U, concretamos. Posicionamos a treliça, tá? Aqui, essa aqui é a armação da viga, fica sobrando esse estribo. E depois vem laje concretada em conjunto com o segundo lance da viga. Isso é como normalmente o pessoal faz. Porém, se você preferir concretar todo de uma vez, melhor ainda. Mas alguns tentam colocar que é um problema concretar em 2 lances, mas não é. Pode fazer isso sem medo, tá? O importante é mais o tratamento da superfície de concreto. Mas o foco aqui não é falar sobre tratamento de superfície. Também temos detalhes de furos, tá? Furos verticais, enervuradas ou treliçadas. Podemos furar o enchimento sem problema, tá? E furos horizontais, a gente teria que passar uma tubulação internamente às treliças, tá? E ela teria que caber, essa tubulação, sem amassarmos a armadura. Então, se couber na brecha, você pode passar um eletroduto, uma pequena tubulação de água e por aí vai. Temos outros detalhes? Não temos, tá? Então a gente vai passar para a laje maciça. Essa laje maciça é uma laje que já foi entregue a uma ciclovia, é uma placa de base de uma ciclovia. Laje maciça não tem muita diferença. A única diferença é que formaremos uma malha realmente na parte baixa, que seria a parte positiva na maioria das vezes. E normalmente na parte de cima, nós teremos uma armação específica nas regiões apropriadas, tá? A laje maciça, diferente das vigas, nós podemos ter regiões negativas não armadas dependendo dos esforços. Isso daí não é você que está executando que vai decidir. Você vai obedecer o que está em projeto estrutural. Nós teremos aqui na horizontal, na vertical, 10 barras de 10 com espaçamento de 10 centímetros. E aqui, também na parte inferior, tá? Armadura inferior. Seria a positiva nesse caso. Eu prefiro os termos inferior e superior para detalhar no projeto, que é mais difícil de gerar erros. Nós teremos aqui 6.3 a cada 20, serão 24 barras. Elas virão com 94 na horizontal, sobem com 2 ganchos de 14 e entram em forma de CU com 40 centímetros. Se a gente for olhar em planta, veríamos algo assim na armadura positiva dessa laje. A gente viria com as barras de 10.0 vendo de cima. Lembrando que esse gancho está posicionado assim, mas ele vai ficar em pé, tá? Então quando a gente for ver de cima a laje, a gente veria só a projeção dele. Tá bem torto, mas é só para ilustrar aqui.
Então formaria uma malha inferior. A gente tem que colocar as formas por baixo, tá? Escorar. E aí, enchemos de concreto. Aqui na negativa, nesse contato, a gente fez algo semelhante àquele gancho. A diferença é que esse gancho teve que ser um pouco mais reforçado, tá? São 5 barras de 8.0 a cada 20. Entra 45 na estrutura de apoio, que é uma parede de concreto. 61 na horizontal e desce com gancho de 14, dos dois lados, tá? E aqui é a armadura da laje maciça. Pode ver que não existe muita diferença, a gente só não vai ter mais avisos de detalhe, porque ela é uma altura única, né? Então não tem detalhes diferentes. Se é uma laje com altura de 20, esqueci de mencionar, é importante. Aqui, ó, na forma, nós temos aqui L1, o indicativo da laje, e a altura dela final, H20, tá? A gente só vai ter aqui a altura, elevação, nível, peso próprio e as cargas. Característica dos materiais, 25 MPa, dimensão máxima do agregado, importante para o concreto, mas isso é mais associado ao traço, tá bom? Aqui é só o nosso quantitativo de aço, nada crítico para a leitura da laje, beleza? Então, dessa forma é que a gente lê os principais tipos de lajes que nós encontramos nos projetos estruturais, principalmente nos projetos aqui da Urbana Engenharia. Pois bem, então muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio.